Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história do Brasil, que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira, foi efetivamente a tentativa que foi uma revolta abortada pelo governo, nesse momento, em torno de 1789. Nós estamos tratando basicamente aqui de um período de plena produção de ouro no Brasil. Então nós tínhamos as minas que eram produzidas e produziam muito ouro no Brasil. Consequentemente, a gente vai observar que isso vai ter um reflexo através das questões voltadas a impostos, que serão dos motivos que a gente vai efetivamente apresentar para vocês aqui. Tratamos basicamente da região aonde hoje nós temos as Minas Gerais. Para tanto, nós apresentaremos aqui 5 características importantes dessa fase aqui que nós citamos, que foi a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira pela história. Vamos então à nossa primeira característica. As casas de fundição. Aí nós temos um ponto extremamente importante, é onde começa o problema aqui no Brasil. É a partir do processo das casas de fundição que todo o ouro que era produzido no Brasil deveria passar nas casas de fundição. Consequentemente, esse processo vai também fiscalizar essa quantidade de ouro e vai ter as taxações que serão apresentadas aí nessas chamadas casas de fundição. Eram casas oficiais que eram apresentadas pela monarquia. Então, a partir daí, todo o ouro oficializado no Brasil deveriam ser registrados pelas casas de fundições, onde também essas casas pegariam todo esse ouro e transformariam ele em pequenas barras com o selo real. Portanto, a partir daí ele seria legalizado. Portanto, a gente citar que essa legalização ela acontecia dentro de diversos impostos que estaremos citando aqui também dentro das características. Então esse é um ponto importante. As casas de fundição, a função dela, centralizar e fiscalizar a exploração de ouro no Brasil. Vamos à nossa próxima característica. As causas. Quando tratamos da Inconfidência Mineira, nós efetivamente precisamos entender que elas são apresentadas a partir de algumas causas. Dentre elas, citamos anteriormente a questão do ouro e precisamos citar um dos impostos mais questionados nesse momento, que é exatamente o chamado quinto, que inclusive também esse nome vai dar referência ao termo utilizado no Brasil muito popularmente, chamado de quinto dos infernos, que é, em outras palavras, a referência a esse quinto, que é o imposto cobrado pela coroa. Ou seja, seria efetivamente uma quinta parte de tudo aquilo que você produz que estaria sendo repassado para a coroa a partir da relação de impostos. E de certa forma, se as pessoas estivessem importando barras de ouro, ou mesmo o ouro em pequenas, na sua porção original, ele efetivamente seria apreendido, porque não estaria legalizado. Então isso seria o quê? Um confronto que você teria com as ordens da coroa. Portanto, seria ilegal você retirar e comercializar ouro que não fosse registrado nas casas de fundição. Portanto, o quinto, ele vai efetivamente trazer uma das grandes causas aqui de revolta da população nesse momento, que seria um dos impostos mais pesados que foram apresentados durante esse período do Brasil. Vamos então à nossa próxima característica. Os Inconfidentes. Aqui nós vamos tratar basicamente do grupo que foi liderado
por Joaquim José da Silva Xavier, ou seja, conhecido como Tiradentes. É a partir daqui que a gente vai observar, então, que essas discordâncias com relação a grande parte da forma que a coroa tratava a população, principalmente a partir desse processo relacionado aos impostos, estava afetando efetivamente a vida dessas pessoas. Além do Joaquim José da Silva Xavier, nós tivemos também participando desse grupo dos Inconfidentes Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que também vai fazer parte de todo esse grupo, bem como Inácio Alvarenga e o padre Rolim, que eram efetivamente os representantes de toda uma elite mineira que discordava basicamente de grande parte dessa imposição de impostos, como citado anteriormente, o quinto, né? A ideia era efetivamente, a partir desse movimento, construir uma estrutura de liberdade definitiva para implantar um sistema de governo, né, republicano. Percebam vocês que aí já passa a ser um problema, porque nós estamos falando de um período onde a monarquia estava no poder, onde era o Império Brasileiro. E aí você tem a relação, por exemplo, das discussões relacionadas, por exemplo, à República, que vai efetivamente ser influenciada pelo pensamento iluminista trazido da Europa através de diversas pessoas que foram efetivamente estudar na Europa e trouxeram essas ideias e estavam sendo disseminadas no Brasil, principalmente essa característica pensada na República. Vamos então à nossa próxima característica. As consequências, então, de todo esse processo que nós citamos anteriormente, que foi essa relação da Inconfidência Mineira, nós temos então um processo que se transformou em um símbolo no Brasil, de todo o processo da resistência, de toda a ação, embora ela tenha sido controlada pela coroa, e aqueles que eram responsáveis foram presos. Dentre eles nós temos aí o Tiradentes, que foi executado por ordem real. Nós tivemos essa referência que ela, em outras palavras, trouxe outros movimentos que se espelharam em grande parte daquilo que se produziu, né, em Minas Gerais, né? Então nós temos a referência, por exemplo, da Guerra dos Farrapos, que vai ocorrer no Rio Grande do Sul. Nós temos também a Revolução Constitucionalista de 1932, que também passa por esses aspectos, ou seja, essa mesma relação buscando liberdade, buscando independência, buscando condições melhores. Então, se nós pensarmos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, ela trouxe diversos aspectos que vão influenciar em outras estruturas presentes na história. É importante nós lembrarmos também que a bandeira oficial de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, ainda é representada, né, com o triângulo, né, e dentro desse aspecto aí, em outras palavras, relembrando muito a relação, por exemplo, dos símbolos que eram trazidos pelos Inconfidentes, aqueles que efetivamente discutiram uma nova proposta, porém vistas pela monarquia como um crime, né, desafiar o poder dos monarcas. Vamos então à nossa próxima característica. Aqui nós trazemos algumas curiosidades, né, que dentro desse período também vão ser apresentadas aqui dentro dessa explicação sobre a Inconfidência Mineira. Dentre elas, nós podemos citar uma que talvez seja a que é apresentada em poucos livros relacionados principalmente à história, que é efetivamente a partir da condenação de Tiradentes, né, e a condenação dos Inconfidentes. Nesse momento, foi proibido que todas as igrejas tocassem o sino, né? Então isso foi uma ordem que veio a partir dos monarcas. Mas se fala basicamente, dentro de um processo de histórias, ou seja, até mesmo folclórico, que os sinos das igrejas poderiam tocar quando ocorresse a execução. Então isso seria uma referência. Então, de certa forma, nós temos aí um primeiro ponto que é contraditório, dizendo que não poderia, mas disse as lendas que quando ocorreu a execução foi tocado o sino. Outro aspecto importante que a gente tem também
né, que a própria casa do Tiradentes, ou seja, onde ele morava, ela foi totalmente arrasada, totalmente destruída, né, como uma forma de apresentar à população que aquilo seria uma visão errada, né, você criticar efetivamente a monarquia, principalmente com as ideias republicanas. Outra questão importante também que aparece, e a gente às vezes até pode observar que algumas imagens retratam isso, que trazem essa característica desse período, é que Tiradentes, por exemplo, tinha uma barba comprida, né, o que não é verdade, porque na realidade ele é efetivamente um representante ainda das forças militares, então ele é alferes, e isso é uma característica diferenciada, ou seja, você manter sempre a barba feita. O máximo que você poderia ter é um bigode muito discreto, né, que seria efetivamente uma das coisas possíveis para essa época. E aí a gente traz algumas curiosidades, né, falando um pouquinho mais sobre a Inconfidência Mineira. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo Flash da História.